Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com o Edu Oliveira e com a Carol Simão, e hoje é dia da gente lidar com o capítulo 33 de Êxodo. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, eu tô muito bem, obrigada. E animada para mais um capítulo. O Êxodo está sendo assim uma grata surpresa, porque, né? Enfim. Porque é a primeira vez que você tá lendo, é isso? Desse jeito é. Certo. Olá pessoal, muito bom estar mais uma vez com vocês aí, com Carol, Tan e você que nos ouve, nessa caminhada, né, nessa peregrinação do Êxodo. E depois de uma bela escorregada do povo, né, agora temos mais um capítulo bem legal. Mais uma, né, das escorregadas desse povo de dura cerviz, né, como várias vezes é descrito aqui. Pois é. Oi pessoal, vocês estão ouvindo Leitura Bíblica Comentada do Clube Ictus. Agradecemos à editora Mundo Cristão pela nova versão transformadora da Bíblia que a gente usa para fazer as leituras e à pianista Maria Lídia pelo seu álbum Inspiração em 3 Tons que a gente usa de trilha sonora de fundo. E se você quiser trazer a sua voz aqui para dentro do LBC também, primeiro que a gente vai amar ter a voz de cada um de vocês que ouvem a gente aí sistematicamente, então realmente faça isso, tá? Mas fica o convite para você mandar o seu áudio, mandar dando os créditos à editora Mundo Cristão, que nos emprestou a NVT, e os créditos à Maria Lídia, que nos emprestou a trilha sonora. Não esquece de dizer o seu nome, dizer de onde você é, e se você quiser ainda colocar uma cerejinha do bolo na sua declaração de amor aí ao LBC, você pode fazer justamente isso, fazer uma declaração de amor a nós aqui, ao nosso projeto, contar um pouquinho como você conheceu e o que significa na sua vida o LBC. No programa de hoje, como eu já disse, a gente vai lidar com o capítulo 33 de Êxodo. É um capítulo médio e a gente vai fazer a leitura em 2 blocos. Como na semana passada eu fiz 2 leituras, a gente dividiu na ocasião em 4 blocos. Na de hoje a Carol vai fazer a leitura do primeiro bloco e o Edu vai fazer a leitura do segundo bloco. A bola está com você então, Carol. Esperamos aí a leitura até o verso 11, né? Isso, exatamente. Então vamos lá, pessoal. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda.
Isso aqui é um texto bíblico que ensina, assim, teologicamente, que não pode usar brinco, é isso? Ornamento, né? Ou pelo menos que o povo de Deus não usa um colar, um brinco, nada. Ai. Ai. Por que você tá tirando o brinco aí, hein, Carol? Né? Eu achei meio estranho, eu tô brincando, obviamente, né? E pior que eu sei que tem gente que faz uso da Bíblia pra coisas assim, né? Uhum. Mas eu achei estranho esse texto de cara, assim, que, sei lá, parece que meio que destoou. Eu tô falando especificamente dessa parte aí dos ornamentos, né? Mas aí depois foi, assim, a primeira impressão que eu tive era algo similar àquela coisa de se vestir de pano de saco, se cobrir de cinza, sabe? Um sinal de arrependimento, de contrição do coração, sabe? Esse tipo de coisa, assim. De luto, né? Porque, assim, a mensagem de Deus foi muito clara. Até então, Deus estava andando com eles, lembra? A coluna de fogo, a coluna de noite é luz, de dia é fumaça, que protegia eles dos inimigos e tudo. E aqui a gente vê Deus falando, ó, vai um anjo, mas não vou eu, tá? O que já mostra, pelo menos pra mim, que esse anjo não era a pré-encarnação de Cristo, porque senão seria o próprio Deus, né? Uhum. E o povo se sente muito mal. E aí, essa primeira impressão que eu tive das joias aí, deles não usarem os ornamentos, não é joias, né? Os ornamentos, foi meio que nesse sentido, e de fato corroborou essa informação conforme eu fui estudando, e algumas pessoas falaram isso. Teve um só comentarista que eu vi que mencionou, acho que foi na NVT de estudo mesmo. Ele disse que é possível que os ornamentos tenham sido usados durante a adoração do bezerro. Então aqui a sua remoção significa lamento e arrependimento, porque eles estão deixando para trás esse momento tão duro que eles viveram, como tristeza e arrependimento do que eles acabaram de fazer e que acabou culminando nesse afastamento de Deus aí. Mas também foi o único lugar que eu vi isso daí. Nem sei se a Bíblia bate o martelo em relação a isso, mas eu acho que é bom e prudente para nós como leitores das escrituras hoje pensar em algo por aí, sabe? Pelo menos um relacionamento com Deus no sentido de arrependimento e contrição, algo visual. Uhum. Antes do Edu falar, que eu sei que ele vai dar uma aula aí, eu vou falar qual foi a minha visão como uma crente. A gente viu, né, no episódio passado, né, como o povo pecou, né, diante de Deus, e como isso enfureceu ele a ponto dele ter mandado exterminar ali a galera que não queria andar com ele, né? Então, eu concordo sim com o que o Tan fala sobre contrição, do povo realmente estar triste, e eu vejo aqui uma separação entre Deus e o povo, assim, de relacionamento mesmo, né? A gente só leu a primeira parte aí do capítulo, tem a segunda que vai explicar um pouco mais. Mas Deus já tinha falado pra Moisés, ó, já era, vou mandar matar. E Moisés intercede, né, pela população. Não, Deus, por favor, dá mais uma chance, né? Então, assim, realmente eu vejo aqui que Deus tá falando, ó, acabou, já foi, deu, já era. O que vocês fizeram pra mim... Porque a gente, olhando ali no passado, a gente vê, ó, não farás imagem de escultura, não terás outro Deus além de mim, né? E tudo que Deus falou, eles fizeram ali diferente, né? Então, essa parte dos ornamentos, eu nem me apeguei muito, no sentido de se eram joias, o que era. Eu acredito que realmente era, porque afinal de contas foi o que eles usaram de material para construir o bezerro, né? Mas, pra mim, ficou muito claro que é Deus falando, eu não vou abandonar vocês no sentido de deixar vocês aqui morrerem no deserto, então eu vou te mandar um anjo, mas eu mesmo não vou estar mais com vocês, né? Isso é até um pouco estranho, né? Pensando que Deus tá o tempo todo, né? Em todos os lugares, enfim. Antes da aula do Edu, já que provavelmente ele vai estragar tudo que eu vou dizer, mas vou dizer. Eu tô quietinho aqui hoje. Complementando essa ideia, primeiro que já abre o verso 1, né, dizendo, de novo, eu acho curioso e até irônico, Deus falando pra Moisés, é o povo que você tirou da terra do Egito, e a gente vai ver lá no fim de novo Moisés lembrando, Deus, não, o povo é seu, tá, não é meu e tal. Mas eu fiquei pensando se junto a esse castigo de não vou entrar com vocês, se também não tem um quê de misericórdia. Porque ele fala pelo menos 2 vezes aqui, né? Se eu estivesse no meio de vocês, vocês seriam exterminados. Então é Deus já antevendo que, sim, eles vão pecar de novo.
E se eu estiver no meio, é perigoso pra vocês que eu esteja no meio de vocês, sabe? Então, até pra preservar a vida de vocês, eu não vou andar junto. Não só como um castigo, só puro e duro, mas também um ato de amor e misericórdia em não andar. É tão triste dizer isso, né? Deus não estar perto de nós por questão de misericórdia, mas eu não consegui me furtar de pensar algo similar a isso também. Não sei se faz tanto sentido, mas talvez. Era isso, Edu, pode desconstruir. Jamais, tá indo muito bem. Então, esse texto é bem interessante porque, primeiro, tem uma coisa legal aqui, né? Parece que eles estão aqui por São Paulo, né, subindo pra Minas. Né, suba pra terra que produz leite e mel com fartura. Né, eles estão indo sentido Minas ali. Se mudar só um pouquinho aqui, leite e queijo. Mas que o queijo já é meio leite, né? É meio leite, então. Produz leite e mel com fartura, que tem muito doce em Minas, né? Quem é de Minas aí sabe como que é. Eu sou filho de mineiro, então quando eu lembro de Minas, eu lembro disso aí. Um doce de leite, uma goiabada, tá vendo? Leite e mel. Então parece que ele está descrevendo a subida para Minas ali. Aquelas regiões ali de Minas. E faltou café, né? Mais uma coisa muito legal quando fala deles tirando os ornamentos é que isso faz parte da cultura. Então sempre você vê o uso de ornamentos, ainda hoje, né? Quando você vai lá e vê a região do Oriente Médio, nos diversos povos que vivem lá hoje, inclusive, você vê que essa questão do ornamento é muito forte. Sim, sim. Do uso dos brincos, de joias, como isso é tão forte dentro da cultura, porque é símbolo de alegria, símbolo de riqueza, de prosperidade. E sempre que havia luto, eles tinham que tirar. Eles rasgavam as suas vestes, jogavam pó sobre a cabeça, né? Isso é muito histórico já, e não só do povo de Israel. Os povos daquela região já agiam assim desde os primórdios. Você vai no livro de Jó, você vê isso acontecendo. Só um parênteses rapidão, Edu. Porque aqui a impressão que o texto me passa, pelo menos na tradução da NVT, não é que é algo pontual onde eles tiram esses ornamentos agora. O verso que a Carol leu aí, o 6, assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. A impressão que eu tenho é que até a Terra Prometida eles não usaram mais. Não sei se eu tô forçando a barra. Não, aqui ó, no 5 fala: depois o Senhor havia ordenado a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e tal, deixe de usar os ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Sim. Tem uma, nesse período... Não tem tempo pra festa, não tem tempo pra ostentar, não há tempo pra você ficar achando que tá tudo ok. Vocês percebem isso rolando aqui, como se fosse uma... O negócio não tá bom. Então não tente fazer... E eu acho que agora eu vou trazer o link pros nossos dias. Não tente fazer de conta que tá tudo ok. E eu acho que nós vivemos... Eu acho não, né? Deixa eu mudar aqui. Nós vivemos uma cultura a qual nós nos mascaramos demais. Ainda mais com rede social, né? Exatamente. Eu posto na rede social aquela comida especial num local muito legal, aquela foto daquele... Agora tem esse negócio, você vai nos locais, né? Esse local é muito como que é? Instagramável. Extramagável, é um negócio... o nome não dá nem pra falar direito. Por quê? Porque é um local que além de você comer uma comida boa, tem um ambiente que você consegue tirar fotos que vão dizer: uau, eu quero ir pra esse lugar. Tem um grupo de amigos da faculdade, a gente tava discutindo isso essa semana. E aí um deles fez uma sugestão muito curiosa e assim, é bizarra, é engraçada, mas olha, ainda acho que faz sentido. Por que a gente não abre um restaurante que é só instagramável? Onde o prato é de mentira, onde as pessoas pedem e não vem a comida. Só vem pra ela tirar foto. A gente poderia usar o mesmo prato pro próximo tirar foto também e não precisaria produzir o alimento. Boa. Enfim, foi só uma piada interna, mas é quase isso, né? Sim, sim. Pois é. Aí você percebe uma cultura tão artificial, porque, por exemplo, você coloca lá a foto daquele restaurante, daquele local que você foi, mas você não coloca como que tá a sua conta bancária, com problemas, com dívida, porque você resolveu ir naquele dia, naquele local, e você sabe que não estava no orçamento, e não, mas eu tenho que ir, por que vão dizer se eu não for? Se não te colocar uma fotinha essa semana, o que vão dizer? Você caiu? Não sei se vocês estão percebendo isso é muito forte na nossa cultura. Não deixa de ser um deus na vida da pessoa. Sim. Isso, e ninguém coloca aquelas fotos que a família tá perfeita, maravilhosa, tal, mas você não coloca as crises conjugais que a gente tem,
mãe, as crises na criação de filhos, as situações de luto. Ah, você tem isso aí também aí, Edu? Opa! Né, de dor. Isso não se coloca porque isso não é engraçado, não é legal, a não ser que você está fazendo pros outros para ganhar mídia, né? E também tem esse outro lado, que pessoas fazem isso para ganhar mídia em prol da desgraça dos outros. Às vezes explorando até a desgraça de alguém da família. Eu vi na TV isso hoje. Sim. Um cara que tá sendo indiciado lá porque a filha é deficiente. Eu não sei qual nível, eu não vi a matéria inteira. Mas parece que ele tava fazendo posts e se aproveitando da deficiência da filha pra pedir dinheiro pras pessoas, pra que essas pessoas, assim, pra se aproveitar da situação, da bondade das pessoas que estão sendo enganadas, né? Sim. Então, aqui há um contraponto a isso, né? Você quer colocar coisas legais, quer mostrar que você tá bem, que você tá... Uau, olha só essa pessoa 10 anos depois, você nunca mais viu a pessoa 10 anos, olha como ela tá bem, olha o status. É uma cultura muito assim, e às vezes por trás disso tem muita dor, tem muita mentira. Então, nós entramos num ciclo cultural onde você tem que passar uma imagem que de fato não é verdade. Isso é mentira, isso é mentira. Aliás, esse mesmo texto aí da tenda do encontro aí foi que eu comentei em algumas das nossas gravações aí sobre Moisés que não tirava a máscara, né? Porque não queria que o povo visse que tinha a glória de Deus ali. E aqui na versão da NVT é a tenda da... Como que é? Tem um nome diferente aqui, né? Tenda da reunião, no verso 7. A tenda da reunião. Outras versões falam a tenda do encontro. É importante a gente aproveitar o ensejo pra afirmar categoricamente, tá? Isso não é a tenda do tabernáculo, tá? Essa aqui é meio que onde Moisés morava, trabalhava, tanto que o tabernáculo ficava no centro. Isso aí fica fora. Porque acho que Deus não quis ficar perto nem Moisés. Pois é. Eu já ouso dizer que a questão do Moisés ficar com a cara de caneta bastão deixou o povo meio assustado. Então foi uma forma dupla de Moisés se afastar um pouquinho daquela... eu tô num outro nível aqui, eu vou ganhar um espaço, né? Então deixa essa exclusividade aqui, ficar distante e ao mesmo tempo dar aquele ar, né? Quebrar o medo do povo dessa situação dele ali. Então tem dois ângulos aí disso tudo. Mas daí, nossa cultura se quer mostrar uma coisa que não é, como Moisés escondeu a realidade, que à medida que Deus não tá muito perto dele nas conversas, o brilho some. Sim. E aí é muito legal, dentro do nosso contexto atual, nós temos uma coisa que eles não experimentavam, né, nos nossos dias. Aquele que está em Cristo Jesus é a habitação perpétua do Espírito Santo. Eles não sabiam que era isso, nós sabemos. O que deixa a nossa conta mais pesada, viu? Mais pesada. Mas essa questão aqui é muito legal porque eles tinham essa cultura de mostrar claramente que se as coisas não estavam legais, era fácil olhar na cara da pessoa e falar, ixi, as coisas não estão legais. Ele não tá papapo hoje. Ou, o que aconteceu? O que tá acontecendo com você? Você tá bem? O que houve? Então, o sinal do luto, né? Esse sinal era muito visível mesmo. Então, na conversa que ele fala, não, olha, não é tempo de festa, não é tempo de alegria, porque o que aconteceu é muito grave, então não quero ver na cara de vocês que tá tudo ok. E eu acho que isso é lição pra gente, né? Às vezes nós queremos esconder as dificuldades, e principalmente agora falando no ambiente pra quem entende quem é Jesus. Muitas vezes nós estamos indo pra igreja, estamos caminhando com os outros na igreja, tá tudo bagunçado por dentro. E a gente quer mostrar que tá tudo ok por fora. E tá errado. Tá errado. A Bíblia é muito clara em dizer que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E tudo bem não estar tudo bem, né? E nós deveríamos ter essa liberdade e essa coragem. Não, eu entendo, tudo bem mesmo de falar assim, olha, não tô legal. As coisas não estão boas. Não, é nesse sentido que eu quis dizer, mas não quer dizer que, ai, tudo bem, sim, cara, não, tem algo a ser tratado. Exato. É motivo de luto, é motivo de contrição, e tudo bem existir momentos de contrição. E isso vai até na espiritualidade. Nós temos um problema no modelo de espiritualidade da nossa cultura, em especial na religiosidade brasileira, porque assim, gente, a religiosidade tupiniquim, ela tem algumas características únicas, tá? Únicas. E o brasileiro é muito espiritualista. O brasileiro é muito místico, acho que essa é a melhor palavra. E o ser místico é um terreno fértil para muita loucura, para muita coisa que tá fora do que a Bíblia ensina e tudo mais. Inclusive essa religiosidade que o crente não pode passar por dor, passar por dificuldades, não pode sofrer, não pode passar por provações
que inclusive são essenciais para o seu crescimento. Né? Então você vê, o cara rasga livro de Tiago, em boa parte do seu ensino. O cara tem que rasgar, uma teologia dessa tem que ser rasgado o livro de Jó. A própria reação de Jesus na entrada do templo. Imagina Jesus fazer uma coisa... Cara, não, é algo para ser feito, sabe? E em santidade. Sim, então é importante perceber isso. Por quê? Porque quando você pensa numa espiritualidade onde você não pode sofrer, onde não pode vir o resultado de um câncer, e você consegue dizer em meio... Mas por que comigo? Não, é comigo, como é com qualquer pessoa. Eu tenho que responder sempre como Jó, né? Esperado do cristão. Deus deu, Deus tira e vamos festejar. Cara, não. Não, então, eu achei fantástico, eu gosto muito do Tim Keller, né? Conhecidíssimo pastor, ele é um dos homens que eu aprendo muito com ele, né? Aprendia muito com ele em vida e mesmo morto já ainda fala, né? Por meio dos seus livros, por meio do caráter dele e as decisões dele nos últimos 2 anos, né, antes da morte, com câncer. Ele falou, não, eu vou pra casa. Eu quero experimentar isso em casa, em família. Até isso é uma lição, né? Ele escreve, inclusive, acho que tem um ou 2 livros que ele acabou escrevendo nesse período, né? E é muito legal, porque não é um livro de... Eu não li todo, né? Uma parte não é um livro de dor, né? De lamento. É um livro encorajador. Ele tá falando sobre coragem. Ele tá falando sobre esperança. No meio da turbulência. No meio da turbulência, a passos, sem conseguir dizer, não sei se vai ser amanhã ou depois, se vai ser mais um ano, se vai ser mais um mês. Já foi, mas trazendo esperança. Sem Jesus, sem um entendimento certo sobre a eternidade, não faz sentido. Então é muito legal você ver isso. E aí nós vemos aqui Deus chamando o povo a mostrar sua cara. Isso deveria ser lição pra gente, né? Eu tô em dor, tô em sofrimento, vamos chorar junto. Né? E aliás, né, há essa instrução no Novo Testamento, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E como a gente faz isso se não tem essa transparência? Pois é. Se às vezes vivemos num ambiente religioso onde só pode ter vitória, só pode ter conquista. E inclusive, pegando o gancho aqui, disso tudo, ainda a situação do Rio Grande do Sul. Pois é. Olha, gente, como eu ouvi, vi e li de gente dentro do ambiente cristão, ou do ambiente gospel, como preferem dizer, né? Porque eu não sei se é um ambiente cristão, de usar o que aconteceu lá no Sul para dizer que era juízo de Deus, porque é região onde tem o maior número de pessoas que não são cristãos, o maior número de pessoas de religiões anticristã, ou isso, ou questões políticas. O quanto eu ouvi de gente falando de juízo de Deus. Peraí. E um outro pastor que eu admiro muito, né? Eu brinco até que ele é meu mentor sem o saber, né? Que é o Ricardo Agreste. Ele estava pregando uma série há algumas semanas e o título não era para ser assim. E ele faz esse mesmo gancho. Ele fala, o que acontece lá, o que aconteceu lá é decorrência não do juízo de Deus, no sentido que Deus está punindo uma região porque ela não é cristã, ou isso ou aquilo. Não era para ser assim desde o Éden. É juízo de Deus sobre a humanidade, né? Sobre a humanidade. Pelo menos para nossa compreensão, né? Caiu ali. Sim. Deus pode ter os motivos dele e a gente não vai saber. A questão é a gente se solidarizar, a gente abraçar, a gente chorar junto, a gente sofrer junto. Sim. É isso. Ajudar, inclusive porque eu acredito que momentos de calamidade, momentos de dor, momentos de sofrimento na história sempre foram e serão momentos para que a igreja se revele acolhedora. É uma oportunidade pra gente mostrar quem é ou quem deveria ser, pelo menos. Sim, grande oportunidade. Por isso que a frase do C.S. Lewis, né, quando ele fala que Deus grita, né, em nossos sofrimentos, né? Ele sussurra em nossas alegrias, mas ele grita, né, em nosso sofrimento. Ela faz muito sentido, porque é chance para o reverberar da graça e do nome de Deus em momentos assim, a qual a igreja parte a acolher e tem feito, tá, gente? Quantas denominações, quantos grupos, quantas igrejas estão nesse momento servindo, ajudando e trabalhando ali, né? Então, é momento para isso, não para sair apontando o dedo e dizendo que isso é justiça. Não, gente, de jeito nenhum, até porque tem muito crente lá, muito cristão que perdeu tudo, muito cristão que perdeu a vida, que perdeu pai, que perdeu mãe. Então, é importante observar isso.
Pronto, Sim. falei demais já, né? Não, mas é importante. E a gente também não, a gente se põe num pedestal, né? Num degrau que não nos cabe, entendeu? Sabe, Deus aqui com o povo falou, se eu estiver na presença de vocês, eu vou exterminar, então é melhor que eu não esteja. Por que a gente, então, tem que ser juiz dessa galera, né? E outra coisa legal, pra não perder o fio da meada. No livro de Hebreus, quando ele fala sobre, o termo aqui não é julgar, é julgar, mas é disciplinar. Quando Deus fala sobre ele sendo justo e disciplinando o mundo, né? A gente entende como na teologia como graça comum. E também a justiça que cai sobre todos, né? A chuva cai sobre todos. Ele fala sobre disciplina e ele fala primeiro o seguinte, se eu tenho que disciplinar, vou disciplinar primeiro na casa, dentro de casa. Então, se a pessoa crê nesse tipo de disciplina de Deus, ela tem que entender que ele vai começar onde? Dentro da igreja. Exatamente. Não fora. Se a gente for olhar o texto aqui, eu até fiz uma anotação pra mim, né? Eu falei, que dureza ser intercessor de pessoas que o tempo todo são contra tudo aquilo que você tenta ensinar. Porque do verso 7 aí em diante, até no final da onde a Carol leu, a gente vê Moisés reassumindo, né? Porque nunca deixou de ser o papel dele, o cara que intercedia pelo povo. Não o sumo sacerdote, que é o Arão, mas aqui ele tem um local, né? A tenda dele ali, que quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. A gente viu um Moisés super irritado, nervoso, irado a ponto de quebrar as tábuas, tentando negociar com Deus o não extermínio desse povo, e ao mesmo tempo ele tá abraçando o povo e falando, você precisa de alguma coisa de Deus aqui? Fala comigo. Dureza, mas assim, é o papel, né? Só cuidado, tem um segurança na frente. Tem um segurança bem na porta. Então, esse segurança é legal de ter aparecido. Eu vi que você falou dele pra gente não esquecer. A gente vê aqui o Josué, né? É dele que você tá falando, né? Não, tem dois. Tem o Josué e tem a nuvem. Que você entrava na frente da porta. Não, a nuvem... O povo ficava assustado quando via. via. É um pouco mais. Mas a gente tem aqui... Qual que é o verso que Josué aparece? É no 11, né? Isso, no finalzinho. A gente tem aqui o... Primeiro, antes de falar do Josué, né? Eu acho o máximo esse negócio de que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. É só Moisés que tem isso na Bíblia inteira, tá? Vai terminar, se não me engano, Deuteronômio falando isso de novo. E eu só não queria perder, é isso porque eu realmente acho muito impressionante isso. Mas a gente vê o Josué aqui como um auxiliar do Moisés. E se no capítulo 17 ele já tinha adquirido a experiência militar dele, e foi aquele caso lá da guerra dos israelitas contra os amalequitas, lembra? Do Moisés levantando a mão e as pessoas segurando e tal. O Josué ele já aparece lá como um líder militar. Aqui ele tá ganhando a experiência de liderança espiritual dele. Seja só olhando ali o que o Moisés estava fazendo ali, ou estando próximo, né? E aqui algo que não pode ser perdido também é que quando Deus dá essa opção pro povo aqui, ele fala, subam, né, verso 3, para a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês. É bem interessante porque ele tá ainda mantendo o que aconteceu na conversa anterior com Moisés, que ele falou, vou parar com tudo e vou começar com você, que a gente até conversou que era um teste com Moisés. Mas Deus não ia deixar de cumprir a promessa dele. Aliás, Moisés levanta isso, né, mas é só promessa. Então aqui Deus tá fazendo o quê? Eu vou manter minha promessa. Eu falei que vocês iam pra uma terra que emana leite e mel. Eu falei que ia fazer uma grande nação. A promessa de Abraão tá lá, tá aqui. Mas eu não vou com vocês. Eu vou abençoar vocês. Vocês vão chegar lá, vai dar tudo certo. Nossa, me lembrei tanto da paternidade aqui. Eu não sei sua casa como é que é, mas de vez em quando meus filhos aprontam, sabe? Nossa, só os seus. Assim, me lembrei muito de quando eu fico irritado, assim, de perder as estribeiras, assim, com ele, sabe? De que a gente solta os cachorros e tudo. E ao mesmo tempo a gente cuida, a gente protege, mas fica aquele climão, às vezes, por mais de um dia, sabe? Que é o climão que tá com o povo aqui, né? Que tá tirando os ornamentos e tudo mais. E mesmo assim, sei lá, se for um aniversário deles, já aconteceu de ser aniversário deles e eu vou dar um presente pra ele. Cara, como é que eu dou um presente? Mas eu dou um presente. O Lucas mais velho ganha mesada hoje, às vezes ele toma uma bronca e não sei o que, e é o dia de transferir a mesada dele, sabe? Cara, eu transfiro a mesada dele porque não deixou de ser o meu filho. Sim. Então, é esse relacionamento de proteção, de amor, de tudo misturado com esse momento pesado. Ele funciona aí.
Assim, eu tô compartilhando isso com vocês, eu sei que muitos ouvintes talvez nem sejam casados ainda, não tenham filhos nem nada, mas é algo que nós, dentro da nossa humanidade, a gente acaba experimentando e faz pontes com esse relacionamento de Deus com a gente. É isso aí. Algo mais pra esse bloco? Eu acho que Acho que dá pra foi, virar. né? Inclusive, estou abismado. 33 minutos e a gente já vai virar. Calma. Já foi mais de meia hora. Se for mais meia hora, passa de 1 hora o episódio. Fácil. Mas vamos lá, agora é o Edu, né? Carol que leu a primeira parte? Isso. O Edu do 12 até o 23. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: Eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: Então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser, mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: Fique nessa rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Que demais, né? Olha, Demais. que demais. E assim, soa estranho pra vocês o fato dele ter acabado de dizer: a gente conversa face a face como um amigo, e aqui a gente vê essa teofania, né, que fala quando é Deus se Humanizando, né? se humaniza. Então, eu não acho isso estranho. Eu tento imaginar o que Moisés via. Se era só a nuvem, se tinha alguma forma, Um brilho, até então sei lá. aqui, né, um brilho, porque ele ficava com a cara de bastão. Uhum. Ou se fosse tipo um holograma, sempre quem é da época do Star Wars, né, no início, né, vai ser aquele holograma e Sim. falar, sei lá, era muito louco. É, Porque eles viam algo como uma nuvem no meio da tenda, né, na frente da tenda. o povo, né? Então já tinha uma coisa, o povo já tinha uma coisa ali. Aliás, essa era a visão do povo desde a caminhada do deserto. De dia, uma coluna de fumaça, à noite, uma coluna de fogo. Então isso era muito visível, Uhum. né? Imagine só os povos ao redor vendo aquilo. Deve ser um negócio muito louco. O medo, né, que a gente vai ver depois no livro de Josué, né, o medo que o povo já tinha daquela nação. E o povo ali pertinho vendo tudo isso. Então não sei como que era pra Moisés. Se tinha fumaça dentro lá o tempo todo, ele só ouvia e conversava. Era muito louco. Então, é interessante que o Moisés, ele relata o fato do encontro com Deus, mas ele não relata exatamente o que ele viu. E ele poderia, né? Porque, enfim, quem tá escrevendo o livro é ele, mas Sim. eu acho que foi um lugar reservado que ele falou: não, isso aqui eu não vou compartilhar nem nesse livro. Isso é algo só entre Deus e mim. Ou algo a qual ele não conseguia nem descrever. Pode ser. Acho que é igual pode ser. João, né, em Apocalipse, né? É. A gente é tão preso com os detalhes de Apocalipse, essa informação, aquela, mas a gente precisa entender sempre, né? Aquilo lá, você tem que entender um cara no primeiro século escrevendo de algo do futuro que ele não tinha nem como... Uhum.
Eu me sinto assim toda vez que eu leio a descrição do Ezequiel, do trono, com as rodas. Eu falo, cara, eu li 700 vezes e eu não consigo, sei lá, desenha aí, Tan. Não consigo imaginar o que é, fica tudo muito confuso. Não dá, né? É muito doido isso, né? A questão lá em Apocalipse do mar de vidro, né? É. E daí, quando Moisés foi assentar pra comer com os anciãos aí no monte e apareceu os pés lá. Viu que um negócio muito louco? Pois é, né? Olha aqui! É bem interessante isso. Sim. Aí, ó, tem uma coisa interessante. Fala que os anciãos comeram com Moisés ali na presença de Deus, né? Uhum. A gente não sabe quantos, não tem se era um pra cada tribo, como que era. E lá no Apocalipse tem 24 tronos, É verdade, né? assentos, né, ao redor do grande trono, né? E aí, são os apóstolos? Eu tenho a impressão que são 12 do antigo e 12 do novo ali. São os apóstolos e as 12 tribos? Que é? Imagina que muito louco. É. Será que foram esses que comeram com Moisés naquele dia? Ou não? Será que eu vou ser um desses tronos aí, Edu? Já pensou? É interessante isso, né? É, mas é um negócio Muito que... louco isso. É interessante a gente falar essas coisas, porque a gente estuda a Bíblia, mas ela não é exaustiva no sentido de que ela se explica toda e completamente. É. E acho que nunca vai ser. E tudo bem, sabe? É um negócio que até o próprio relato dela é sobrenatural em alguns pontos que você fala, tá, até aqui eu consigo ir, a partir daqui eu só acho. É algo que é revelado ao homem, mas também tem, sei lá, algum tipo de... É pra manter o mistério, Pode entendeu? ser, sabe? O Mágico de Oz, sabe? A cortina do Mágico de Oz, eu sei lá. Sim, sim. Inclusive, quando você pensa em quem vai se assentar ali. Porque acho que Jesus joga essa bola pra gente quando ele conversa com seus discípulos e fala que o menor do reino dos céus é maior que João Batista. E isso é pesado, porque ele fala que não tem, e isso é muito forte. É um texto que eu acho incrível, porque ele fala assim, não existe nascido de mulher um homem igual a João Batista. Pois é, e ele coloca a gente como maior. Ele fala, o menor do reino dos céus é maior que João Batista. E aí, você fala assim, tem 12 tronos lá, né? Ele fala dos apóstolos, beleza. E daí ele fala do Antigo Testamento. Mas será que é um para cada tribo? Daí você fica meio assim. Se você for olhar os 12 filhos de Israel, né, de Jacó, você vai falar assim, mas Dan vai sentar ali? Tem uns ali que não merece, né? Tem uns ali que não merece. Simeão da vida ali, sei lá. Daí você fala assim, vão assentar esses, mas e Abraão? Sim. É, Isaac? E Elias? Daí você vai ficar assim, não, mas tem esse Tá cara que foi... trono. Você percebe que... Eu acho que a gente vai ter muita surpresa no céu com esse negócio aí. A gente vai ficar assim, uau, era isso. É. E vai fazer sentido lá. Isso que é mais legal. Vai fazer sentido lá. É. Pra gente não faz. Agora, eu quero que vocês me expliquem uma coisa. O Tan falou, não me sou estranho, face a face, e depois ver tua presença. Pra mim, sabe o que sou estranho aqui? Ouvintes, Tan e Edu me entendam. Ou não me compreendam mal. Mas não é ousadia, mas olha como Moisés foi danadinho. É ousadia, Carol. Pode usar. Eu também entendi o que você quer chegar, mas vai. Que danadinho, né? Porque ele começa, né? Deus fala, não vou estar aqui na presença de vocês. Aí Moisés fala, não, Deus, mas o Senhor precisa estar na nossa presença. Se o Senhor gosta de mim, como o Senhor fala que gosta, e eu estou parafraseando, tá bom, pessoal? O Senhor vai ficar aqui com a gente. E aí Deus fala, tá bom, eu gosto de você, Moisés. Aí ele, o Senhor gosta de mim? Então, Deus, já que o Senhor gosta de mim, aparece aí pra mim. E eu fiquei, gente, que pedido, ousado, né? Olha Mas, isso. ó, no 15 lá, 16, ele fala uma frase que podia estar, naquelas plaquinhas que a gente põe na casa, sabe? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Cara, que versículo esse! Ô, Tan, eu pensei que você ia ler, pôr na plaquinha, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Pois é, então. Ele tá recusando o anjo, né? Ele tá falando pra Deus, ó, um anjo não te substitui, Deus. Sim, tudo É bem. isso. E de novo ele lembra, já falei no primeiro bloco, né? Essa nação é sua, hein, Deus? No 13, né? Não é minha, não.
E assim, não é que eu fiquei incomodada, é aquele medo que a gente tem, a gente já falou aqui algumas vezes, de ultrapassar certos limites com Deus, né? Deus é nosso pai, nós temos que ter um relacionamento com ele, e quando você se relaciona com o pai, né, com uma figura paterna, você tem liberdades com ele, né? Mas a gente sempre vê todo mundo sendo muito cauteloso, Abraão era muito cauteloso. Mas eu não acho que o Moisés fez isso do nada, ele passou 40 dias com ele sozinho, né? Com ele, Sim, Deus, né? sim. No monte, Mas sabe? então, já existe um relacionamento mais estreito. Existe esse relacionamento, claro. Eu não estou aqui desmerecendo, nem falando, Moisés, que coisa feia. Mas ainda é Deus, né? Mas Abraão também tinha um super relacionamento com Deus, né? Mas mesmo assim ele fala, Deus, perdão, deixa eu te fazer mais uma pergunta, sabe? Uhum. E Moisés não tá faltando com respeito aqui com Deus, eu sei disso, eu sei. Eu só tô falando que me soou estranho, entendeu? É ousado mesmo. É isso. Ele aproveitou a chance, ele falou assim, acho que essa vai ser a única chance que eu vou ter. Então, Vou né? aproveitar. Uhum. Mas é digno de nota, Moisés percebeu uma coisa aqui, porque Deus fala, eu não vou com vocês. E Moisés, quando ele coloca, se não fores conosco, nem nos faz sair daqui. Nem vai. E é legal que ele ainda joga responsabilidade, não, como argumento aquele negócio dos outros povos, né? O que as outras pessoas vão pensar? Isso. O seu nome está sendo declarado através de nós, apesar de sermos quem somos, né? Pecadores e tudo mais. Se você nos abandonar, o seu nome vai ser difamado por quem te odeia. E aí tem uma coisa, uma teologada muito boa aqui. Muito boa, porque e aí é o perigo, que eu já falei um pouquinho antes sobre essa questão da cristandade, né, do cristianismo nesse viés brasileiro, e não só brasileiro, mas no mundo, em especial no contexto ocidental, dessa de achar que nós estamos num patamar diferente, um patamar acima. O que nos distingue do restante do mundo? Do restante das pessoas. Acho que é a mesma coisa que tá no 15:16 aqui. Exato. O que distinguia o povo de Israel das outras nações era que Deus estava com eles. E aqui Deus tá falando, não estarei junto. Ele falou, cara, então a gente virou outro povo. Não pode isso. Exato. Então, isso é muito legal porque ele tá colocando a mesma questão. O que nos distingue dos demais é o Senhor, não é o nosso teor de moralidade religiosa, não é a nossa qualidade de ser bom, de ser aquilo, de fazer coisas assim. Ele fala, não, o que vai nos distinguir de qualquer outro povo é a sua presença. Uhum. É o Senhor sendo o nosso guia. E aqui, na versão que a Carol parafraseou, eu vim buscar aqui na versão da Mensagem, né? O Gene Peterson é uma versão que eu gosto demais de paráfrase. Eu uso muito ela. Eu acho muito boa, porque é uma paráfrase, o Gene Peterson deixou muito claro que era uma paráfrase, né? Uhum. Mas ela é muito profunda, não sei se vocês já leram. Não, ainda não. Ela não tenta, por exemplo, não estou falando mal de outras paráfrases, mas não gosto de outras, né? Onde tem sangue tira, porque isso é muito forte. Não. O Gene Peterson, ele vai profundo em alguns textos, você fica até mais assim, você fica meio chocado. Opa. Você fica meio chocado, né? Mas aqui ele fala assim, muito legal. Se a tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora a mesma viagem. Cancela agora. Eu vi um comentário do Wiersbe. Eu sempre gosto do Wiersbe porque ele é muito pastoral, né? Olha que bonitinho. Ele diz assim, eu recortei uns pedaços aqui, tá? Não tá a frase exatamente completa, mas vai fazer sentido no todo. O verdadeiro servo do Senhor está mais preocupado com a glória de Deus do que com qualquer outra coisa. Quando os servos de Deus estão desanimados e decepcionados por causa dos pecados, o melhor remédio para o coração partido é uma nova visão da glória de Deus. Amém. Muito boa. Cara, ele juntou tudo, né? Tudo que tem nesse capítulo, ele juntou nessa frase e aplicando para os nossos dias. Sim. Mas, Carol, respondendo a sua pergunta, né, que você colocou lá aqui, mas será que ele não foi ousado? Mas Deus dá uma resposta ousada para Moisés. Ele deixa, né? Ele fala, beleza. E uma resposta que mexe muito com o nosso orgulho.
com a nossa tentativa religiosa de dizer assim, eu sou legal, eu faço alguma coisa. Ou de tentar colocar Deus dentro de uma caixinha que, assim, Deus, a minha relação com Deus é baseada no que eu posso fazer, nos movimentos que eu faço, nas minhas ações para que eu possa mover. E a gente canta muito isso, né? Por aí, mover o coração de Deus, para que ele seja propício, né? E Deus responde para Moisés, ali ele fala assim, primeiro, Moisés, você vai entender e vai ver minha graça e minha bondade. Isso é claro, você já está experimentando e vai ver isso. Eu vou te mostrar isso. Você vai ver lá no... Cadê? Deixa eu achar agora na versão antiga aqui, na NVT. Antiga não, né? Farei passar diante de você toda a minha bondade, verso 19, e anunciarei diante de você meu nome. Ele fala, você vai ver minha bondade e eu vou te falar meu nome. É muito legal, que parece que até então tá meio escondido o nome de Deus ali. Você percebeu isso? Ele fala, eu vou te falar meu nome. Eu não tinha percebido, mas me lembrei aqui da briga dele com o Israel, né? Que fala o seu nome, diz quem você é. E vou anunciar meu nome pra você. Mas ele fala assim, mas eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Isso aí acho que é repetido no Novo Testamento, né? Alguém saca esse versículo aí, acho, provavelmente Paulo. E mostrarei compaixão de quem eu quiser. Deus está dizendo novamente aqui, e eu sei que muita gente torce o nariz em textos assim, Deus está dizendo, eu sou o soberano. Sou eu que decido. Eu escolho quem é pra morte, quem vai salvar. Ele vai usar isso aí no Novo Testamento. Então, é muito claro novamente Deus traçando e deixando muito claro quem é Senhor de quem. Quem é o Senhor da história. Quem é o soberano, Senhor? E isso é um soco de direita no queixo, né? Nossas tentativas de achar que nós podemos, de alguma forma, mover Deus a mudar a direção. Você percebe? Achamos que podemos manipular as coisas em nossa religiosidade, em nossa relação com Deus. Isso não existe. Aprender a dar com Deus é entender que Ele é o soberano Senhor da história e que estar e aquela briga, né? A vontade de Deus para minha vida. E eu acho que essa aqui é a grande roubada da caminhada cristã, né? De achar que Deus, e talvez você que está nos ouvindo aqui, talvez você tinha essa concepção até agora, e não se assuste que eu vou estragar a sua ilusão de achar que Deus tem uma vontade para sua vida. Deus tem uma vontade para a vida da Carol, do Tan, para minha. Deus não tem. Deus tem a vontade dele. Sim. Acho isso excelente. A gente só faz parte. E nós que aprendemos... Então, esquece essas ideias de teologia, essas teologias do Star Wars, essa teologia da Marvel, né? Do multiverso, das linhas temporais. Isso não existe. Existe a linha de Deus, a vontade de Deus, o plano soberano de Deus. Todo o resto é submisso a ela. Todo o resto se dobre a ela. E, aliás, até no mal, até na dor, até nas catástrofes, nós entendemos que nós devemos nos sujeitar a Ele. Então, quando a gente entende quem é Deus, a sua soberania, a sua grandeza e o seu poder, nós nos sujeitamos a Ele. Aí nós entendemos a vontade de Deus em nossa vida. E isso dá uma paz tão grande, né? Sim. Pra nós que somos cristãos, né, Carol? Porque pra quem não é... Sim. Talvez não é exatamente paz a palavra. E é muito louco, porque assim, quando você vai visitar as páginas das Escrituras e você vê o grande plano de Deus, que é um plano único, Deus não foi pego de surpresa, teve que mudar o plano, não, o plano é único, desde antes da criação do mundo. Mas quando você vai lá pro final, em Apocalipse, quando fala do grande trono branco, Deus julgando aqueles que não creram, e fala das entregas, né? O mar deu seus mortos, o inferno deu seus mortos, e todos estão diante do juiz, e ali a pessoa do filho, né? E todos estão clamando quem ele é de verdade. Todos estão de joelhos diante daquele que é Senhor e Rei. Só que ele não tem mais desculpa, não tem mais conversa. Você percebe? Toda a criação, queira ou não queira, está e estará sujeita à soberania de Deus. Então ele fala aqui muito forte isso, né? Ele fala, sou eu que decido isso. Mas ele fala, mas você vai experimentar, você vai saber meu nome e ainda vai pegar você não pode ver meu rosto. E aqui acho que é muito louco, ele fala assim, eu vou dar uma chance, eu vou passar aqui pela pedra aqui, e quando eu estiver passando eu vou tapar seu olho. É o próprio Deus que tapa o olho dele, né? Eu me lembrei muito da esposa do Ló aqui, que olhou pra trás, Deus não deu a chance pra ele não olhar, deu a chance. Tentar olhar assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E obviamente o termo aqui, né, com a minha mão é um antropomorfismo, né? Deus não tem mão, né? Deus é fogo consumidor. Fala assim, olha, você não vai ver, você não vai conseguir ver. Você vai ver passando a minha sombra. Então você vai ver minha glória só passando. Imagine só, que coisa muito louca.
Que coisa muito louca é essa? Que cena. Eu acho que comparado a isso, mais próximo disso, talvez seja o apóstolo Paulo na conversão. Quando ele vê o filho mas ele vê o filho, hein? Filho transformado já, filho. Mas a ponto que o que ele vê, a princípio, ele fica cego. Fica cego por 3 dias. Já imaginou que é muito louco o que acontece com Paulo? Pois é. Acho que Deus faz assim, com Paulo eu vou deixar ele ver um pouquinho mais. Mas não vai ser legal não, que ele vai ficar cego. Pergunta é se a gente ia querer ver, viu? Eu acho que não. Eu, pelo menos, tá bom. Eu fico só no relato escrito aqui, já tá suficiente tá pra ótimo. mim. É isso, né? Eu acho que é. Encerramos então o capítulo 33. Queria convidá-los mais uma vez a estar com a gente no Discord. Agradecer o povo aqui, José Silva, Fernando, que tá ouvindo aqui a nossa gravação. A gente, dessa vez, avisou super em cima da hora, porque, enfim, a gente tava com horários meio incertos de gravação, mas mesmo assim é muito bom ter vocês aqui com a gente. E se você quiser fazer parte e participar, assim, ouvindo a gravação ao vivo e tudo, a gente sempre transmite no Discord. Para fazer parte é de graça, só acessar bit.ly/leitura coletiva. A gente tem leitura coletiva da Bíblia, a gente tem leitura coletiva de vários outros livros sempre acontecendo por lá, além das transmissões que eu mencionei agora. Queria lembrar vocês, e a gente realmente precisa disso, a gente sempre fala e parece que é chover no molhado, mas é importante, entendam que é importante. O envolvimento financeiro de vocês também com o nosso ministério, tá? Vocês podem fazer isso recorrentemente através da ferramenta do Catarse, tem o link aí na descrição do programa, ou fazer doações avulsas através do Pix, a gente tem a chave Pix também na descrição do programa. Sejam nossos parceiros, sejam nossos mantenedores, sabem? Entendam a gente como realmente um projeto missionário de muito longo prazo que depende de cada um de vocês. Se cada um de vocês ajudar um pouquinho, esse projeto aqui vai chegar com muita tranquilidade até o final. E acho que é isso, né? Semana que vem a gente volta, a gente vai ter aqui o Senhor renovando a aliança, as novas tábuas da lei vão aparecer aqui, mas isso tudo fica pra semana que vem. É isso, até semana que vem então. Obrigado, Carol, obrigado, Edu, obrigado, ouvintes, e até mais. Muito obrigada, pessoal. É sempre um prazer a gente estar aqui reunidos, conversando sobre a Bíblia, que é o livro mais importante da nossa vida. Então a gente quer muito agradecer a paciência, a audiência de vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta, como o Tan falou, nós estamos totalmente dispostos a responder, ou pelo menos ter a dúvida juntos, então pode nos procurar. E a gente se ouve no próximo episódio, agradeço demais, continue orando por nós, tá bom? Até mais. Obrigado a você que esteve conosco, ouvindo. Obrigado, Carol, Tan, muito bom mesmo esse tempo de muito aprendizado e troca de figurinhas aqui. E que texto gostoso, né? Então você que nos ouviu hoje, prepare-se para o próximo encontro e vamos continuar com mais desse povo aqui nessa jornada pelo deserto. Tá no finalzinho dela já, né? Pois Falta menos de 10. Isso aí. Isso aí. Tchau, tchau. Grande abraço a todos.